Vou colocar uma reportagem no ar agora que acabou de ficar pronta sobre esse caso com os últimos detalhes. Eu sei que tem muita gente querendo saber melhor sobre essa treta envolvendo a família, né? Nós já falamos que o padrasto do Lucas, que chamava o Lucas inclusive como filho, ele já tinha uma relação de longo tempo. O padrasto, ele tinha um negócio com a irmã dele. Esse negócio deu errado. O que mais que os nossos repórteres conseguiram descobrir? O que nós vamos colocar no ar nesse momento é uma reportagem completa com os últimos detalhes conseguidos pela polícia, as últimas informações dessa investigação que tenta descobrir. Será que a tia teve coragem de envenenar o sobrinho para se vingar do irmão dela? Põe no ar. Um jantar em família que terminou no hospital. O depoimento é de um dos irmãos de Lucas. Passou, acho que cerca de 20 minutos mais ou menos, o Lucas começou a convulsionar na cama. Aí colocaram ele no carro, correram com ele para o UPA, só que aí infelizmente teve que entubar ele. Lucas da Silva Santos, 19 anos. O bolinho foi enviado pela tia de consideração da vítima, identificada como Cláudia. Ela é irmã do padrasto de Lucas e vizinha da família. A investigação apontou que a tia fez 7 bolinhos de mandioca e enviou para a família que mora em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Lucas, o padrasto e a mãe comeram. E meia hora depois, todos começaram a passar mal. Lucas foi o caso mais grave. Ele foi socorrido por um vizinho e levado ao hospital. Depois do atendimento, o médico disse à família que o jovem tinha sido envenenado com um chumbinho. A família de Lucas contou que a relação com a tia não é das melhores. Meu padrasto tinha rixa com ela e ela tinha rixa com meu irmão também. E, tipo, ela falava que não gostava dele, entendeu? E sempre teve discussão com ele. Acabei de conversar com o médico, diretor do hospital. O estado do Lucas é bem grave, está evoluindo, a gente não sabe se ele vai resistir. E o que ocorre é o seguinte, nós precisamos trabalhar com outras linhas de investigações, como eu disse. Vou marcar uma cariação entre os familiares, porque há muitas controvérsias. Cláudia prestou depoimento à polícia e deu outra versão. Ela disse que mantém um bom relacionamento com a família do irmão, mas que estavam um pouco afastados. Ela ainda negou ter adicionado veneno nos bolinhos de mandioca, além de afirmar que consumiu o alimento com a própria família e até com os animais de estimação. A família não quer acreditar na hipótese de que o veneno tenha sido colocado para matar alguém, mas não descarta que toda essa confusão tenha começado por causa da venda de um terreno. E o marido da minha mãe acabou comprando um terreno que era dela, ela vendeu para ele. Eles construíram a casa, estava tudo bonitinho. Só que minha mãe e ele decidiram se mudar para Minas. Então eles venderam essa casa e ela ficou revoltada porque o contrato deles era uma mensalidade por mês. Então ela ficou encantada porque eles pegaram um valor e ela queria que eles executassem a quitação. Ele falou, não, o meu contrato é tanto por mês. Então acabaram entrando numa discussão. Mas por que só o Lucas foi internado depois de comer o bolinho? Acontece que o chumbinho é uma substância que se agrupa quando colocada na comida. Quando esse chumbinho é colocado no alimento, por ele ser na forma de pequenas esferas, ele acaba ficando mais concentrado num ponto do alimento do que em outro. No caso de bolinhos, ele fica mais concentrado num ponto da massa do que em outro. Então, é comum que uma pessoa possa ir à morte ou ter sintomas graves que precisam de um atendimento de urgência e emergência do que outras. A Secretaria de Saúde disse que o jovem segue internado em estado gravíssimo. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. Policiais foram até a casa da tia. Peritos coletaram amostras da massa dos bolinhos e também de outros alimentos. A equipe médica pediu um exame toxicológico de Lucas, que vai apontar se ele foi vítima ou não de um envenenamento. A polícia aguarda os resultados. Há várias dinâmicas que não estão batendo. Eu preciso do conteúdo dos celulares, exames periciais mesmo, bem técnicos, para a gente não cometer nenhuma leviandade. Nós temos outros detalhes falados pelo irmão do Lucas. Ele deu uma entrevista exclusiva aqui para a Record. Eu já coloquei um trechinho no ar para vocês. Eu vou pedir agora para o nosso pessoal deixar no ponto essa entrevista maior. Tem 2 minutos apenas, mas nestes 2 minutos ele dá outros detalhes impressionantes. Alguns que não tinham nem sido contados para a polícia ainda e que depois disso foram levados para a delegada. Vamos ouvir? Sexta-feira, por volta de umas 7 horas da noite, ele estava em casa, tranquilo, brincando com meu irmão, com a minha mãe e o pessoal. Aí a vizinha acabou mandando, que é a irmã do marido da minha mãe, mandou uma mensagem no WhatsApp falando que fez uns bolinhos, né? E perguntando se eles gostariam de alguns.
Aí eles aceitaram, meu padrasto saiu lá na porta, minha mãe recebeu os bolinhos, colocou na pia, eles comeram e passou, acho que cerca de 20 minutos mais ou menos, o Lucas começou a convulsionar na cama. Só que ele é brincalhão, então ele começou a se debater na cama, meu irmão achou que ele estava brincando. Foi até o momento que ele caiu no chão, começou a se contorcer mesmo, fechar a mão, fechar a boca, que ele começou a vomitar, foi que nós percebemos que ele realmente estava passando mal. Aí colocaram ele no carro, correram com ele pro UPA, e chegando no UPA, ele acabou falecendo. Ele acabou morrendo, mesmo tendo uma parada cardíaca. Os médicos ficaram durante 20 minutos tentando reanimar ele. Quando ia parar, porque ele já viu que não estava voltando, ele conseguiu voltar. Só que aí, infelizmente, teve que entubar ele. Fizeram uma bateria de exames e um dos exames foi constatado que ele tinha sido envenenado. E quando é que começam a surgir ali as hipóteses de que o bolinho poderia ter sido a causa desse envenenamento? Porque conforme foi constatado que ele tinha sido envenenado, o hospital direcionou a polícia, chamou a polícia e acabaram perguntando o que ele comeu. E durante o dia ele só tinha comido o bolinho e jantado que ele sempre janta. Então, fora do padrão do dia que ele comeu, só os bolinhos mesmo. Fora isso ele não tinha comido mais nada. Tipo uma bolacha doce durante o dia, normal, mas fora isso ele não comeu mais nada. Foi só o bolinho mesmo. Outras pessoas sentiram algum sintoma diferente depois de ter acesso a esses bolinhos? Tua mãe, teu outro irmão, teu padrasto? A minha mãe, ela falou que sentiu fortes dores de cabeça e quando ela vai urinar, sai sangue. Então ela meio que tá urinando um pouco de sangue. O meu padrasto, ele tá com a língua toda cortada e literalmente saindo um pedaço da língua dele. Eles acabaram de ir no ML para saber se isso é efeito de alguma coisa que eles possam ter sido envenenados ou ver certinho o que está acontecendo com eles, né? Mas eles estão sentindo alguns sintomas assim. E essa mulher, ela não é tua tia, ela é mulher do teu irmã do teu padrasto. Vocês tinham contato com ela? O que é que vocês sabem ali da relação que existia? Ela seria uma pessoa que tinha algum problema com a família e, por exemplo, quisesse algum tipo de vingança? Ela só é irmã mesmo do marido da minha mãe. E de vez em quando eles meio que tinham aquelas discussões, né? Porque o marido da minha mãe acabou comprando um terreno que era dela, ela vendeu para ele. Eles construíram a casa, tava tudo bonitinho. Só que minha mãe e ele decidiram se mudar para Minas. Então eles venderam essa casa e ela ficou revoltada porque o contrato deles era uma mensalidade por mês. E aí ela começou a reclamar, ele já falou isso aqui. E olha, como você vendeu a tua casa por um valor bem grande, eu quero receber tudo à vista. E o irmão batia nessa tecla, não, você vendeu para mim parcelado, eu vou pagar para você parcelado. Ah, mas você vendeu a tua casa à vista, eu quero o dinheiro. E eles ficaram nessa briga e ela começou a fazer ameaças e agora surge com esses bolinhos. E depois desses bolinhos, o Lucas é mandado para o hospital. Você viu que ele foi reanimado, né? Os médicos até disseram, olha, ele chegou a morrer. Ele parou, deu uma parada total. O coração dele não batia mais. E os médicos tentaram, ficaram vários minutos ali, conseguiram reanimar o menino, que está no hospital entubado numa situação assim gravíssima. Tudo colabora, nesse quebra-cabeças, tudo diz que essa mulher é culpada. Mas a polícia, ela não fala assim abertamente, porque se não conseguir provar, ela não vai para a cadeia. Então ela não é, nesse momento, acusada de nada. Ela está sendo investigada, por isso que está na delegacia. O depoimento continua aí, Cacá? Oi, Passaia, não entendi. Quem continua aqui? O depoimento continua ou já terminou? Da tia. Continua no segundo andar, inclusive como a delegada nos disse da cariação que ia acontecer, é essa suspeita que nos levanta quando o irmão dela, o padrasto do Lucas, foi levado para o segundo andar. Será que esse confronto de depoimento está acontecendo agora? São várias contradições, de acordo com a delegada, inclusive contradições referentes à quantidade de bolinhos que foram entregues na casa. Uma pessoa fala 5, outra pessoa fala 6 e a própria tia Cláudia diz que entregou 7. Esses bolinhos, eles foram apreendidos e também a refeição que o Lucas fez dentro da própria casa dele. Então, arroz e feijão também foram levados para o Instituto de Criminalística aqui de São Bernardo do Campo, que está investigando aí se algum desses alimentos estavam com algum veneno. E aí, eu trago um detalhe para você que me chega aqui na porta da delegacia. A delegada, pessoalmente, esteve no hospital onde Lucas
está e conversou com o diretor-geral desse hospital, e a informação que foi passada para ela é que possivelmente se trata de uma outra substância letal como o chumbinho. Então também, neste momento, análise dessa substância que foi encontrada no corpo do Lucas, que luta aí, né, pela vida, hospitalizado em estado delicado, de acordo com a delegada. Depoimento que já dura mais de uma hora, acontecendo aqui no 8º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Passaia. Cacá, obrigado por enquanto. O Lombardi, é interessante que a delegada, ela tem que fechar todas as portas, né? Ela tem que amarrar todas as pontas, porque senão depois lá na justiça dá problema. Nós já vimos várias vezes que pessoas presas são liberadas porque a justiça não aceita a maneira como as investigações foram conduzidas. E aí a delegada, para se precaver, ela pegou os bolinhos e mandou para uma análise, mas ela também pediu a comida que a mãe preparou. Ninguém desconfia da mãe nessa hora, né? Mas por que vai pegar a comida que a mãe preparou? Foi a mãe que fez o arroz e o feijão? A delegada vai mandar para uma análise também? Não é nem porque ela desconfia da mãe. É porque senão lá na frente a justiça... Mas vem cá, como é que você sabe que é o bolinho que está envenenado e não a comida que a mãe fez? E ele fez outras refeições. A refeição dele também foi do dia agora. Por isso que ela pediu análise de tudo, né? O interessante da presença da Cláudia, da tia Cláudia na delegacia agora, eles vão tirar todas as dúvidas, porque a delegada já tinha estado na casa dela, apreendeu parte da farinha, apreendeu parte de batata amassada, o que tinha sido utilizado para fazer o bolinho. Também foi encaminhado para a perícia.